Sejam bem-vindos ao podcast Vozes do Mate, Histórias e Experiências na Floresta. Meu nome é Renata Kemp e eu vou ser a apresentadora dessa série de episódios. Esse projeto é parte de um programa de pesquisa e extensão chamado Voice in Change, qual conecta parceiros comunitários, pesquisadores e estudantes de 3 países diferentes, no Brasil, o Canadá e o Quênia. O projeto busca criar uma comunidade de práticas, olhando para os sistemas alimentares de cada um desses locais. Cada um dos 3 países está lançando uma série de podcasts frutos dessas interações com as comunidades, e estes vão ser compartilhados com a comunidade de práticas e além. O Vozes do Mate é a contribuição brasileira para esse projeto. Aqui traremos falas de agricultores e agricultoras, herveiros, lideranças regionais e pesquisadores para falar sobre os sistemas tradicionais da erva mate sombreada, trazendo os relatos sobre os saberes, histórias e as lutas que ocorrem nesse território. Nesse episódio a gente vai falar sobre agroecologia enquanto movimento político. Nosso entrevistado é José Maria Tardim, um grande nome na defesa da agroecologia e da luta camponesa no Brasil. Com uma trajetória marcada por essa defesa, em diferentes frentes, o Tardim vai compartilhar suas experiências com a nossa pesquisadora do CEDERVA, a Brenda Rotter, quem vai conduzir esse episódio de hoje. Então, José, eu vou pedir para que você fale sobre sua experiência e se apresente para os nossos ouvintes. Olha, beleza. Muito bem, pessoal, aí é uma alegria esse reencontro com a Brenda e a gente retomar esse diálogo em torno da agroecologia e outros temas correlacionados, né? Eu agradeço aí a oportunidade. Eu me chamo José Maria Tardim, sou técnico agropecuário, concluí o curso em 1979 e a partir dessa conclusão eu vim exercendo a profissão de técnico, uma primeira experiência numa usina de produção de álcool aqui no Paraná, e depois eu tive na Emater, e justamente aí na região sul do Paraná, numa região onde eu tive a oportunidade de conhecer, conviver, aprender muito com o campesinato tradicional dessa região, convivi com centenas de famílias. No período de 81 até 87, eu fiquei na Emater, e conheci muito do trabalho camponês familiar e a produção de erva mate e toda a cultura ervateira que está envolvida nisso. Contribuí para realizar o primeiro encontro de produtores de erva mate em São Mateus do Sul. Ajudei muito no processo de experimentação de técnicas de poda e de sapeco de erva mate, com uma mudança técnica importante, que foi o secador de erva mate móvel. Foi uma mudança importante nessa dinâmica toda. E acabei depois vivendo uma experiência super incrível na minha trajetória, que fui eleito prefeito de São João Triunfo no período de 89 a 92. Eu exerci o mandato e posteriormente, então, que eu me integrei na ASPTA, uma organização não governamental que atua com a agroecologia no Brasil. E foi justamente, então, a partir dessa experiência iniciada em 1993 que eu comecei a me apropriar do universo teórico, metodológico, conceitual, categorial da agroecologia, e pude também aí no sul do Paraná realizar uma vivência extraordinária nos municípios. Eram 22 municípios que a gente atuava, e conseguimos demarcar bem aí durante 11 anos que eu estive na SPTA um grandioso trabalho de agroecologia, onde eu aprendi muito, né? E foi no bojo desse trabalho também que a gente contribuiu para criar no Paraná as jornadas de agroecologia, né? Que agora vai ser realizada a 21ª jornada de agroecologia, então um marco histórico da agroecologia no Brasil.
Então, a trajetória profissional, militante, política e de lutas, né, pela agroecologia, reforma agrária e outras grandes lutas camponesas que a gente chegou até aqui, né? E, por último, desde 2005, eu estou integrado no Movimento Sem Terra, justamente contribuindo com a partir da criação da Escola Latino-Americana de Agroecologia no Paraná, no assentamento Contestado, fica na Lapa, perto de Curitiba. E a partir dessa escola, então, eu me inseri em várias outras atividades educativas e agroecologia em escolas do MST no Paraná, pelo Brasil e vários países da América Latina. Então, estamos inseridos nessa tarefa ainda a nível nacional, no movimento e internacional, e aprendendo sempre muito, e agora num momento muito especial no MST, que é contribuir para que a agroecologia se torne um conteúdo curricular transversal na educação infantil e na educação fundamental e na educação de nível médio. Então, esse é o grande desafio atual, né, do MST dentro do setor de educação, além de todo esse trabalho prático de realizar a agroecologia nos assentamentos e acampamentos. Então, era isso por enquanto e vamos continuando aí a nossa conversa. José, é muito interessante ver como a agroecologia permeia várias fases da sua vida, sempre militante, mas em diferentes contextos, em diferentes frentes, e por isso eu gostaria de saber como você define a agroecologia. Essa realmente é uma pergunta bastante significativa, né? É relevante a gente ter uma compreensão mais conceitual, né, do que essa palavra carrega, né? Então, a agroecologia, ela tem um sujeito político histórico que são, na linguagem que a gente utiliza no Movimento Sem Terra, os povos do campo, das águas e florestas, né? Então, os fundamentos práticos e teóricos da agroecologia, elas estão justamente nessa diversidade de como os diferentes povos, nas suas relações de transformar ecossistemas em agroecossistemas, efetivou ali saberes e práticas de uma relação muito sábia no sentido de orientar os processos da natureza para assegurar a produção dos bens necessários à satisfação das necessidades humanas. Então, é esse saber histórico e esse conjunto de práticas, técnicas, tecnologias que dão o humus que depois, nos anos 70, sobretudo na metade dos anos 70, alguns cientistas acadêmicos vão investigar a campo esses sistemas de produção de base ecológico camponesa e de povos indígenas e outras populações tradicionais e abstrair dessa relação ser humano-natureza o que vai constituir os conceitos e as categorias que fundamentam a agroecologia no plano científico-acadêmico. Então, para mim é muito importante sempre ter clareza dessa relação histórica, que é uma relação tardia, muito tardia, né? Só, veja, com um histórico de mais de 10 mil anos de agricultura, que a ciência, como forma acadêmica sistematizada, vai se aproximar desse universo e investigá-lo e organizá-lo como um conhecimento nominado como agroecológico. Sem perder de vista, é lógico que tem um conjunto de iniciativas anteriores, né, como a agricultura biodinâmica, a agricultura natural, a agricultura orgânica, a agricultura biológica, a permacultura, né, então, que precede a forma organizada do saber agroecológico.
E a agroecologia, então, a partir do momento em que eu experiencio, a partir da SPTA, numa relação muito íntima com as lutas camponesas, no sentido mais geral da sua existência, que eu também vou entender, e já é uma compreensão compartilhada dentro do MST e da Via Campesina, de que a agroecologia ela constitui um elemento de um projeto político de uma sociedade que supere, sobretudo, o capitalismo como uma forma antissocial e antiecológica. Né? Por que antissocial? Porque é um sistema que necessariamente se organiza pela exploração do trabalho alheio, do trabalho humano, e é também um sistema que depreda a natureza, independente das consequências não só ecológicas, mas sobre a sociedade que essa depredação provoca, porque o seu objeto fundamental é a própria reprodução do capital. Então, a agroecologia também vai estar colocada por nós no sentido de qualificar um projeto societário emancipador em que o ser humano estabeleça relações sociais fundadas no gênero humano e, ao mesmo tempo, relações sociais de produção e reprodução da vida, consciente do seu pertencimento à natureza. Né? Então, é nesse campo mais abrangente que eu entendo a agroecologia, e é por aí que a gente dialoga com os distintos ambientes humanos com que a gente se coloca para debater essa temática da agroecologia. Né? Esse viés didático, por exemplo, que você traz, assim, ele é muito relevante para a gente. E aí eu me pergunto como você tem observado essa parte educativa, né? Se você puder retomar, como você observa dentro da sua experiência na ELA, sabe? Como tem sido isso? Para além do espaço do campo, do espaço da militância, a parte da educação agroecológica, como você tem observado isso? Então, Brenda, eu queria registrar algo que marca a minha existência. Até os meus 19 anos, eu me percebia como um sujeito de uma rebeldia ingênua. Por que eu falo isso? Porque a minha rebeldia perante o sofrimento humano e o chocante de ver a natureza sendo depredada, eu não tinha capacidade de abstrair dessa dor as causas dela. Então, essa era uma rebeldia que eu extravasava, muitas vezes até em prejuízo da minha própria pessoa, né? Mas aí teve um episódio marcante na minha trajetória, justamente quando eu entrei na Emater, e ao estar fazendo o primeiro período de estágio, monitorado por uma pessoa que se tornou um amigo irmão na minha existência, o José Xavier de Carvalho, que atuava no escritório de União da Vitória, e o Xavier, então, como orientador do meu estágio, ele um certo dia falou assim: Zé Maria, leia esse livro. E eu li um livro, passado uns dias, ele me perguntou, eu falei, cara, eu achei muito difícil esse livro, assim, vou ter que ler de novo, né? Aí eu li de novo e nós fomos conversando. E esse livro, então, ele vai me inspirar um tipo de tratamento da minha rebeldia ingênua para uma rebeldia crítica. E dessa rebeldia crítica para um movimento que me acompanha até hoje, que é de estar sempre buscando uma consciência crítica. E esse livro foi o livro Extensão ou Comunicação, né, do Paulo Freire. E a partir daí, então, eu me tornei um estudioso do Paulo Freire, de modo que, independente da relação que eu estabeleço, eu fui me dando conta que toda a relação do humano com o humano é uma relação educativa, é uma educação
que você pode, inclusive, qualificá-la do ponto de vista de um saber pedagógico e de atitudes orientadas didaticamente. Então, como técnico na Emater e depois mesmo na frente da prefeitura e muito mais depois ainda na SPTA, esse saber freiriano que eu fui ampliando mais e mais e experimentando na prática a aplicação desses conceitos e categorias da pedagogia da libertação do Paulo Freire, ou da pedagogia do oprimido, como ele chama, eu pude me despertar muito para o estudo de vários outros conteúdos no âmbito da educação, né? E aí, então, quando eu fui convidado pelo MST para compor a equipe para criar a primeira escola de graduação em agroecologia no Brasil, que é a Escola Latino-Americana de Agroecologia, eu já carregava da minha experiência prática e da diversidade das fontes bibliográficas que eu vinha pesquisando nessa área e me desafiei por 10 anos morando no assentamento a compor a equipe de coordenação política e pedagógica da escola, e aí eu aprendi muito mais, né? Porque o desafio de você coordenar um sistema educacional de técnicos em agroecologia, uma inovação no Brasil e dentre as inovações pioneiras a nível internacional, e esses 10 anos me proporcionou uma humanização expansiva e uma apropriação da agroecologia numa magnitude fantástica, porque na Escola Latina nós conseguimos atrair para lá, como educadoras e educadores, o que nós alcançamos do melhor assim, dos pesquisadores do Brasil e educadores em agroecologia, a exemplo da Ana Primavesi, do Armênio Catonian e tantos outros, né, que nós tínhamos um coletivo de mais de 400 educadores contribuindo voluntariamente com a formação dos nossos militantes na Escola Latina, né? E um outro aspecto que essa experiência na ELA me proporciona é porque a pedagogia que orienta as escolas do Movimento Sem Terra, elas se fundamentam na pedagogia do movimento, que é um esforço que o setor de educação elabora de uma pedagogia própria, e essa pedagogia ela se nutre da pedagogia da libertação de Paulo Freire e da pedagogia socialista experimentada em diferentes períodos históricos da luta socialista. E ela, então, cria um ambiente educativo absolutamente diferente de tudo que eu conhecia de escola e do que eu continuo conhecendo, da escola típica, seja ela pública ou privada, né, do nosso país ou de qualquer outro lugar. E essa experiência da ELA também me permitiu, com um outro coletivo de camaradas do MST, a criar um método que nós chamamos de diálogo de saberes no encontro de culturas, e com esse método, então, estabelecer um processo teórico-prático de educativo com os educandos e educandas na relação com as famílias camponesas. Então, como eu me aproximo dessas famílias, que são famílias que não trabalham com agroecologia, e nessa interação dialógico-problematizadora, eu vou conhecendo aquela realidade e me fazendo conhecer nela, e construir com essas famílias um processo pedagógico que permita a elas a dar desde os primeiros passos e os passos consecutivos para tornar a sua vida naquele lugar uma vida de uma família agroecológica. Então, acho que aí a gente acumulou um saber extraordinário
né? E eu pretendo um dia ainda tornar isso uma sistematização mais elaborada para dar publicidade, mas a gente já tem ela bastante socializada em monografias, dissertações e cadernos da ação pedagógica. E agora esse momento mais ainda super entusiasmador, né? Que é quando o MST decide, nós precisamos ensinar a agroecologia não só em cursos técnicos, nós precisamos introduzir a agroecologia no processo pedagógico educativo do conjunto da formação da infância e da juventude nas escolas, que são mais de 1.500 escolas que a gente tem pelo país, com mais ou menos 400 mil estudantes, e a gente já está com experiências avançadíssimas dispersas pelo país, e eu estou assim, bastante entusiasmado de que a tendência é que no transcorrer de uma década a gente consiga realmente estar com essa meta alcançada, entende? De que a agroecologia realmente vai estar transversalmente presente no currículo escolar, né, da infância, da juventude, para além dos cursos técnicos e de pós-graduação que a gente já faz a formação em agroecologia, né? Como você vê a agroecologia como um movimento político hoje, né? Depois de tantas experiências, tem o seu aprendizado, tem você como técnico, você como educador, mas assim, dado esse tempo que você tem, essa experiência que você tem, como você vê a agroecologia hoje dentro como um movimento político? Eu vou até começar por algo que também me marca e me emociona sempre que eu falo sobre isso, porque justamente numa oportunidade que a Ana Primavera estava na escola latina dando aula, ela trabalhou 3 dias com a turma, e aí no final do último dia nós saímos da sala caminhando pelo pátio da escola, e depois de andar mais ou menos uns 20 metros, ela parou e virou para olhar para o casarão onde a gente realizava as aulas, e ficou em silêncio um certo tempo, e aí ela virou para mim assim com os olhos um pouco marejando, né? E falou assim: agora eu sei que a agroecologia não tem volta. E eu entrei num estado de emoção, assim, eu saí pro cosmos, assim, com aquela... Só eu e ela ali, e ela compartilhar essa... Vou até me autorizar a chamar assim uma síntese, uma catarse da vida dela, a partir de um trabalho de 3 dias super árduo, cansativo, com jovens filhos de camponesas e camponeses do Brasil e de outros países latino-americanos, e alcançar essa sensação a partir do que ela viveu ali, ela se resolveu numa insegurança, eu imagino, ou um temor, né, de que, puxa vida, uma coisa tão extraordinária, até onde isso vai ter continuidade, né? E isso foi em 2006, então já faz algum tempo. E então, veja, eu me apropriei da agroecologia no sentido consciente na minha experiência na SPTA, né? A palavra mesmo, agroecologia, eu só ouvi a primeira vez ela em 1993, né? Quando eu fui convidado para contribuir na SPTA. E eu passei a ter a confiança dessa magnitude política, da relevância política e atual da agroecologia
no sentido político, quando eu vou viver a experiência mais já de um final da minha passagem pela SPTA e vai ganhar um entendimento muito mais seguro e abrangente no MST e na Via Campesina. Porque só no Movimento Sem Terra, no caso brasileiro, que a gente vai conseguir realmente ter a consciência de que a agroecologia ela tem implicações num projeto político de sociedade pós-capitalista. Então, isso você não verifica nas outras experiências que eu conheci dentro do Brasil e fora do Brasil, né? Quando a gente assume a agroecologia nesse sentido, aí eu sinto que realmente nós estamos vinculados àquela frase da Ana Primavesi. A agroecologia ela só não tem volta porque justamente um movimento camponês organizado na luta pela terra, pela reforma agrária e pela transformação da sociedade, ele compreende que uma sociedade pós-capitalista ela tem que ser desafiada a que o ser humano e a sociedade no seu conjunto estabeleça outro padrão de relação social e de relação com a natureza. E a agroecologia é uma forma de organizar o saber histórico e acadêmico-científico privilegiado para orientar essa relação. Então, o MST vai confirmar para si mesmo essa consciência no seu 4º congresso no ano 2000, mas ele só vai mesmo ter uma reiteração, que eu vou dizer assim, de definitiva, no seu 5º congresso. Então, que foi se dar... o 4º foi no ano 2000, foi em 2007, se eu não me engano. Então, nesse momento, então, que a agroecologia ela é inscrita pelo MST no seu projeto político de uma nova sociedade. Então, aí realmente não tem mais volta. Para o MST, para a Via Campesina, que envolve milhares de organizações camponesas, indígenas, de mulheres, de jovens, de pescadores artesanais, de populações tradicionais pelo mundo, essa é uma política que não tem volta, né? E aí, então, que a gente vai qualificando, a partir da prática produtiva, os desdobramentos da agroecologia como orientação de uma luta radical que é um ser humano se emancipar da opressão e da exploração de classe e da sua estupidez de depredador da natureza. Então, a agroecologia ela passa a se localizar nesse universo que a gente pode dizer assim, filosófico, ético, cultural. Então, num sentido muito freiriano, de que a solução que o MST vem construindo é de que realizar-se relações agroecológicas é constituir uma cultura agroecológica, um ser humano culturalmente agroecológico. Então, é nesse campo, sabe, que eu captei, e é nesse campo que cada vez mais... no MST isso está se colocando, né? Uma trajetória para frente, né? Mas esse passo foi dado e para mim essa frase da Ana Primavesi é um marco, sabe? Agora a agroecologia não tem volta, não tem volta. Pensar uma sociedade nova sobre outras relações sociais de produção e reprodução da vida inclui a agroecologia, né? Necessariamente. Quando a gente pensa nesses dois elementos, os sistemas tradicionais de erva mate na região centro-sul e a agroecologia, como você observa?
Então, eu tive essa felicidade de aprender sobre erva mate numa relação direta com as famílias camponesas, né? Eu não aprendi no curso técnico, porque eu estudei no interior de São Paulo, eu nem sabia como que era um pé de erva mate. Mas também porque, na época, quando eu cheguei aí no sul do Paraná, em 81, a bibliografia sobre erva mate no Brasil era mínima, né? Havia sido extinto, né, o Instituto Brasileiro da Erva Mate, e então a pesquisa científica, tudo isso paralisou, né? E aí eu fui aprender com a camponesada, né? Como que eles faziam as mudas, como que eles podavam, como encarijava, né, no barbacoa e toda essa e tomar chimarrão, né? Eu virei um tomador de chimarrão que nossa vida, né? E era do período ainda da erva cancheada, não tinha erva socada, né? Eu cheguei a conhecer em São Mateus do Sul a primeira unidade industrial de soque de erva mate. E então, mas qual é a questão que eu aprendi nesse processo que eu quero destacar aqui em relação à agroecologia? Os ervais no sul do Paraná e parte do norte de Santa Catarina, até um pouco no oeste de Santa Catarina, um pouco no sudoeste do Paraná, predominavam na época ervais nativos em subbosque da floresta com araucária. Então eu estava num ambiente absolutamente agroecológico, apesar de não ter essa consciência, né? E as formas de manejo daquele erval eram formas dentro de uma relação ecológica, né? Porque os camponeses favoreciam a reprodução da erva mate junto com a floresta. Você não via camponeses derrubando árvores para favorecer a erva mate, pelo contrário, né? E aí eu vi também a entrada da Revolução Verde nessa região, com pessoas que começaram a fazer os primeiros ervais a pleno sol, como é o café no Brasil. E eu também conheci ervais em outras regiões, e depois eu tive acesso ao que tinha vou chamar assim, de mais tecnicamente dentro do convencional aí em São Mateus do Sul, inclusive, que eram os ervais da empresa. Eu tive na fazenda várias vezes e aquilo era uma calamidade de problema de broca e lagarta, cochonilha, um uso desmesurado de agrotóxico, inclusive o uso de herbicida para controlar as plantas espontâneas. Então, eu também tive essa primeira visualização. Depois, eu tive acesso a bibliografias, porque os parâmetros também eram os mesmos do que se faz com erva mate na Argentina, porque na Argentina a produção de erva mate é como um agronegócio mesmo, em grande escala, mecanizada, com agrotóxico a dar assim, uma quantidade absurda. E eu vi essa influência também contagiar o próprio processo de assistência técnica, né? Então eu ficava pirado com aquilo, assim, sabe? Assim, de ver como que a coisa estava indo para um lado super antiecológico. Quando eu entro na SPTA, nós abrimos uma linha que aí, sim, é quando eu começo a ter um salto significativo de compreensão de base agroecológica com a erva mate. Porque nós montamos no sul do Paraná, com 12 famílias diferentes, no município de Bituruna e de São Mateus do Sul, áreas experimentais de manejo sustentado da erva mate. Então, já se dava na época, na própria SPTA, o nome de agroflorestas
de erva mate, né? E aí, então, que eu me aprofundei muito mais, né, a conhecer a ecologia da floresta com araucária e da própria erva mate, para estabelecer nesses experimentos diferentes processos de manejo de poda da erva mate, de identificar as árvores com potencial de serem adubadeiras, porque leguminosa, ou porque reproduzem após uma poda drástica, agalhada com folhagem, para você ter fitomassa local, né, para abastecer os organismos do solo. E então eu tive uma amplitude muito grande de conhecer isso. E justamente o carro-chefe dessas áreas era a erva mate, né? Essas famílias, você ainda pode visitar elas, várias, eu acredito que continuaram com esse trabalho e outras devem ter adotado também, né? E então o grande aprendizado meu com a erva mate numa perspectiva agroecológica foi essa experimentação, né, de sistemas sustentados de manejo da erva mate com a floresta, com a araucária, né, e a diversidade que essa floresta tem. E tanto que nós conseguimos chegar, inclusive, na comunidade do Iratinzinho, em Bituruna, a constituir uma associação de produtores de erva mate ecológica, e eles lançaram no mercado uma erva mate chamada Sombra dos Pinheirais. Era o nome comercial dessa erva mate. Mas também em São Mateus do Sul, a família Venglark até hoje tem o barbacoa, né, dentro de um mini, o que sobrou do sistema faxinal deles, né? E produz uma erva mate ecológica de refinadíssima qualidade, cheiro, sabor, um negócio fabuloso, né? E que um dia eu quero voltar a visitar eles lá, matear, e de preferência na época do pinhão, né? Para comer pinhão e tomar mate. Por fim, se tiver algo sobre sua trajetória na agroecologia, seus trabalhos atuais que eu não tenha perguntado e que você considera importante mencionar, fique à vontade para compartilhar com a gente. Então, eu diria que, assim, em se tratando, né, da agroecologia, eu penso que o que a gente conseguiu realizar no Brasil, né, do que nós podemos chamar assim de um marco mais acadêmico, técnico da agroecologia, que é o final dos anos 70 para cá, e a gente até hoje, seja a qualquer organização que seja, fazer o que vem fazendo e sem nenhuma política pública estruturante para a agroecologia, eu diria que a gente realiza uma marcha de caráter revolucionário na história da agricultura desse país, sabe? Porque se de um lado você tem a forma do agronegócio amparada pelo Estado, né, por centenas de formas de políticas públicas e de vantagens econômicas diversas, e apoiada numa estrutura internacional de grandes corporações. E nós, né, os movimentos camponeses, indígenas, os povos tradicionais do campo, esses centenas de acadêmicos que estão em universidades públicas e algumas instituições de pesquisa pública, muitíssimas das organizações não governamentais que assumiram essa marcha pela agroecologia, e a gente chegar do ponto de vista prático produtivo, mas chegar também a hoje no Brasil nós termos do ensino fundamental ao doutorado a possibilidade do estudo em agroecologia,
realmente eu estou convencido que a gente faz uma marcha revolucionária. A gente não está colhendo derrota no sentido pleno, né? A gente também avança com a agroecologia. Nós temos uma parte importante da opinião pública e da sociedade em geral totalmente esperançosa de acessar alimentos saudáveis, né? E a preços compatíveis com a renda média do brasileiro, né? Então, essa eu coloco como a batalha principal, assim, a dimensão política da agroecologia, né? Porque pelo meio, pelo avanço nessa esfera que a gente vai poder avançar na pesquisa, na educação, no abastecimento popular, a exemplo do que já se faz pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Abastecimento, que é o PAA também, né, que atende populações com déficit nutricional alimentar e de dificuldade de acesso a alimento. E então, basicamente, para mim, era reforçar esse aspecto, sabe? E eu, a exemplo da Ana Primavesi, sou super otimista, apesar da gigante barreira, né, que a gente enfrenta no cotidiano, né? As famílias, quando a gente visita uma família que fez essa passagem para a agroecologia, é de uma realização para nós, assim, no sentido de te projetar como ser humano, que você não encontra similar, né? As famílias que realizam a sua existência agroecologicamente são famílias com já uma outra magnitude humana. E é isso que importa, entende? É outra magnitude humana. E ela pode estar cercada de agronegócio, de bombardeios de todo tipo, mas ela vive um cotidiano de outra qualidade humana. Então, a gente só tem a confirmar que estamos numa marcha sem volta. Vamos adiante. É isso. Nesse episódio, a gente conversou com José Maria Tardim, uma liderança da luta política da agroecologia dentro do Movimento Sem Terra. O Tardim trouxe para a gente reflexões sobre uma agroecologia como prática educativa e falou também bastante sobre a extensão rural e a importância da extensão dentro da agroecologia. A gente fica muito agradecido a essas falas do Tardim e a tudo que a gente aprendeu hoje. E na próxima semana, a gente vai para São João do Triunfo para falar sobre faxinais. Até lá!